Quarta razão que Paulo nos dá aqui para que todo homem esteja sujeito à autoridade está aí no verso 2. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quem resiste, portanto, à autoridade, quando a autoridade está agindo dentro dos parâmetros, dentro da lei, dentro da Constituição, dentro do que está errado, opor-se à autoridade é opor-se à ordenação de Deus, uma vez que a autoridade foi ordenada por Deus. Talvez Paulo aqui tenha em mente as seguintes situações: desobedecer às leis emanadas dos governantes, desacato e desrespeito às pessoas dos governantes. Gente, eu rodo na internet há muito tempo atrás, desde governos atrás, não vamos mencionar nomes, governos atrás. E eu sempre fiquei impressionado pela maneira com que os evangélicos zombavam, escarneciam, faziam pouco, humilhavam os presidentes e presidentas que passaram pelo nosso país. A gente pode discordar, tem o direito de discordar, expressar essa discordância, mas a Bíblia manda honrar os governantes. Mas, como eu disse, não tem nada a ver com a pessoa deles, mas por conta do cargo que eles ocupam, Então, respeita por isso, porque é o governante, é o presidente ou a presidenta, não é? Então, respeita por conta disso e pode discordar à vontade, mas não de uma maneira grosseira, abjeta, né? Humilhante, como a gente vê e ouve muitos evangélicos fazerem isso, esquecidos completamente dessa passagem. Então, quando Paulo diz que quem se opõe à autoridade se opõe à ordenação de Deus, eu penso que ele tem em mente, como eu já disse, desobediência às leis, desacato e desrespeito às pessoas dos governantes, deixar de pagar os impostos devidos, deixar de orar pelos governantes, que é um mandato divino, vamos ver isso hoje à noite, buscar subverter o governo por meios ilegítimos. Existem maneiras de se mudar o governo. Na época de Paulo não tinha que ser na força militar mesmo. A invasão dos bárbaros no século IV acabou com o Império Romano, mas tinha que ser assim, invasão, né? Ataque militar. Hoje em dia há outras maneiras de mudar o governo, e o crente pode se valer de todas essas maneiras legítimas, mas não tentar subverter um governo através de maneira ilegítima. E aqui temos a quinta razão, né, pela qual ele não deve fazer isso e por que ele deve se sujeitar. É porque resistir à ordenação de Deus trará condenação. Final do verso 2, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A condenação aqui, ao que tudo indica, é da parte de Deus. E não é a condenação eterna necessariamente. Você não vai para o inferno se você, sendo crente em Jesus Cristo, no momento de fraqueza, cometeu um desses erros, não é, que nós estamos dizendo aqui. Deus não vai lhe mandar para o inferno por isso, não é essa condenação. Mas Deus pode entregar você a sofrer as consequências disso. Você pode ser preso, você pode ser acusado, você pode ser julgado, você pode ser condenado pelas autoridades. E a gente sabe que evangélico tem espírito vitimista, né? A qualquer coisinha a gente já está dizendo que é perseguição. Eu sou presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, do Conselho Consultivo, e a gente acompanha essas leis emanadas pelos prefeitos, pelos governadores nos estados, nos municípios, que acabam atingindo a nossa liberdade de religião e liberdade de expressão. Evangélico provoca, às vezes ele faz isso, falta de sabedoria, de entender o momento que a gente está vivendo, e aí vai para a internet e depois vai se fazer de vítima. O apóstolo Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 4, ninguém seja perseguido por ser malfeitor, assassino ou quem se mete nos negócios dos outros, mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus por conta desse nome. Então, nem todo sofrimento é porque você
está sofrendo como cristão. De vez em quando no gabinete pastoral aparece lá um membro da igreja dizendo: pastor, ore por mim porque eu perdi o emprego. Perdeu o emprego, meu irmão? Você não é empregado na empresa de fulano de tal, que é nosso amigo? É, pastor, mas ele não gosta de evangélico não, olha, ele é preconceituoso contra o evangelho. Pega o telefone, ligo para lá para o dono da empresa e diz: rapaz, você demitiu o fulano? Diz: pastor, é o pior empregado que eu tenho. Chega atrasado, não faz o serviço, fica o tempo todo passando versículo no WhatsApp, vendo o sermão, não faz o trabalho dele, é uma confusão aqui dentro, depois vai chorar na igreja que está sendo perseguido porque é cristão. Está sendo perseguido porque é mal empregado. É mal empregado. Então, meus irmãos, se nós resistirmos à ordenação, nós sofreremos a condenação. O próprio Deus vai entregar a você as consequências. Se você vai sofrer, sofra como cristão. Sóbrio, equilibrado, bíblico, pelo motivo certo, que fique claro por que é que você está sofrendo como cristão e não necessariamente porque você é um destemperado, que não tem equilíbrio, não sabe usar com sabedoria a liberdade que a gente ainda tem no Brasil de expressão e de religião, que do jeito que vai, vamos acabar perdendo por conta de uns exagerados, desbocados, que ficam provocando as autoridades, e aí eles vão nivelar tudo do mesmo jeito, que para ele não tem diferença entre evangélico e evangélico, né? Eles vão nivelar do mesmo jeito por conta desse pessoal. Então, Deus tenha misericórdia de nós, lembremos do que está dizendo aqui: quem resiste à ordenação vai sofrer condenação. Vai sofrer mesmo, Deus vai entregar para sofrer as consequências se nós estivermos fazendo errado. E aqui é necessário, então, lembrar que existe exceção a essa regra que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele não menciona as exceções aqui, embora ele mesmo tenha vivido essas exceções, porque não é o caso. Ele está falando para uma audiência que está predisposta a não obedecer às autoridades. Então não é a hora dele falar das exceções. Ele está falando da regra geral. Mas, é claro, escritura se interpreta com escritura. Quando você faz uma leitura geral, você percebe que existem exceções a essa regra que Paulo está colocando aqui nos versos 1 e 2. E a exceção é quando a autoridade passar leis, obrigar os cristãos a irem contra a autoridade de Deus e as leis de Deus. Quando os governantes nos obrigam a ir contra o Evangelho, nós estamos desobrigados de obedecê-los. Nós temos exemplos claros disso. No Antigo Testamento, aquelas parteiras egípcias que receberam ordem de Faraó para matar todo menino hebreu que nascesse, elas temeram a Deus e não mataram os meninos, e foi assim que Moisés escapou e se tornou aquele grande líder. Mas as parteiras desobedeceram às ordens do Faraó, porque era uma ordem para matar inocentes. Os apóstolos, diante do Sinédrio, quando questionados por que estavam falando a respeito de Cristo, quando haviam sido proibidos, eles responderam que importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. As autoridades judaicas queriam proibir os apóstolos de pregar o evangelho. Eles não se submeteriam àquilo ali e foram presos, foram chicoteados por conta disso, mas eles não se calaram. Uma vez que foram livres, voltaram e foram para o templo pregar o evangelho, mas eles não se calariam porque aquela lei, aquela ordem, era uma ordem que os colocava contra a ordem de Cristo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mais adiante, os cristãos, diante do culto do imperador. Os cristãos eram trazidos diante das autoridades e era dito para eles: se você queimar incenso em homenagem a César, você vai estar livre. Chama ele de Kyrios e queima incenso em homenagem a ele, nada vai te acontecer. Os cristãos preferiam ser jogados na arena, no circo, para serem comidos pelos leões, ou mortos pelos gladiadores, ou crucificados, ou queimados vivos, a oferecer incenso a César. Então, essas ordens, quando elas nos levam contra a palavra de Deus,
então nós estamos desobrigados de obedecer às autoridades superiores, porque elas aí já estão querendo ser superiores da nossa consciência. Nossa consciência está submissa à palavra de Deus, está cativa à palavra de Deus. Nós obedecemos às autoridades enquanto as autoridades não nos obrigam a ir contra a palavra de Deus. Infelizmente, eu creio que cedo, aqui no mundo ocidental, muito breve, a nossa geração vai ter que enfrentar esse tipo de coisa.